Provérbios 16, versículo 25, fala no seguinte: há caminhos que parece direito ao homem. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final são caminhos de quê? Morte. Eu sempre gosto muito desse verso, sabe por quê? Porque há caminhos que aos nossos olhos, aos olhos humanos, parecem direito. Mas o final são o quê? Caminhos de morte. No tempo que minha mãe estava doente, e ela estava internada, eu ando mais pela cidade com GPS, né? Ligo lá o GPS, coloco lá a localização e vou. E eu me lembro que eu um dia fui mais a minha esposa, sabe, lá visitar ela, e na volta eu não sabia voltar, coloquei no GPS. E o GPS me levou para um local muito longe que eu nunca tinha andado. Era um local esquisito, sem porte, estava muito escuro mesmo e não tinha nenhuma casa, era só uma pista assim muito grande e sem fim, parece que não terminava. E eu pensei, rapaz, eu estou errado, eu não estou certo, eu tenho que voltar. Então eu entendi que o GPS estava me levando para um canto errado. Mas só que eu pensava que aquele caminho que eu estava indo era o caminho que dava para a minha casa. Só que na verdade não era. Assim também, irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é o quê? É morte. Também na nossa vida, muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo o que é correto, mas na verdade não é o que é correto. Por exemplo, nós que nos convertemos, quando a gente estava num caminho que era caminho da perdição, o caminho da morte, o caminho que nós achávamos que era correto, Deus ele nos ajuda e nos abençoa com o quê? Mostrando o caminho que é o certo, o caminho qual é o correto. E também, irmãos, isso é quando a gente não era convertido e a gente se converteu. A gente estava no caminho de morte, passou para o caminho da vida. Você compreende? Mas também na vida espiritual, muitas das vezes, nós achamos que estamos no caminho da vida, mas na verdade estamos no caminho de morte. Parece que para nós o caminho é direito, mas o final são caminhos de morte. Na vida espiritual também aplica-se a isso. Por quê? Porque muitas vezes na nossa religiosidade nós achamos que estamos salvos, mas na verdade estamos perdidos. Nós não estamos nos caminhos da vida, estamos no caminho de morte. Eu queria convidar os irmãos, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Eu gosto muito desse texto, irmãos, porque isso é um chamado para nós, como povo de Deus, a nos despertarmos. Capítulo 3, versículo 17. Ali na carta à igreja em Laodiceia, a testemunha verdadeira diz o seguinte, versículo 17: pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí. Para nós, irmãos, a palavra do Senhor, a testemunha verdadeira e fiel, que é Cristo, está nos dizendo o quê? Que você está dizendo que eu sou rico, eu sou abastado, de nada tenho falta, não é verdade? Mas só que ele completa dizendo, nem sabes que tu é infeliz, é pobre, miserável, cego e nu. Então, irmãos, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes a gente acha que é o quê? Abastado. A gente não precisa de nada. Está bem a nossa vida espiritual como estamos agora nesse momento. A gente às vezes também acha que a gente não precisa de coisa alguma. A gente às vezes acha que não está bom demais. Se eu resumo a minha vida religiosa em ir à igreja,
ir para o culto na quarta, na quinta, no sábado, eu não sei qual o dia que algumas pessoas vão, mas nós iremos quarta, sábado e domingo. O que acontece? De nada eu preciso, não tenho falta nenhuma. E algo interessante que ele nos diz o quê? Só que tu não sabe, tu é infeliz. Primeiro, a felicidade que tu diz ter é mentirosa, tu é um infeliz. E ele diz o que também? É um miserável, pobre, cego e nu. E muitas vezes Deus usa esse texto para nos repreender e nos mostrar qual o caminho realmente a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia ainda, né, na verdade. A pandemia ceifou várias pessoas, matou algumas pessoas aí pelo planeta. Mas eu queria falar uma coisa interessante hoje. Eu queria falar quem foi Deus na pandemia. Quem foi Deus na pandemia, irmãos? Só fala-se de pandemia, eu acho que esse nome coronavírus vai perdurar por algum tempo aí, até a volta de Cristo. Lembra lá do Covid-19? Todo mundo vai saber, né? Mas o que acontece? Só falamos de pandemia, mas quem foi Deus na pandemia? Quem foi esse Deus na pandemia? Para nós, como povo de Deus. Eu não estou falando para o mundo, porque aqui a igreja de Laodiceia, irmãos, a igreja... Não está falando o mundo de Laodiceia, não. Ele está falando a carta às igrejas, a igreja de Laodiceia. Se a igreja de Laodiceia, se eu entendo que eu vivo no tempo do fim e que a igreja na qual eu pertenço, o estado da igreja na qual eu pertenço é Laodiceia, essa repreensão é para nós. Quem foi Deus na pandemia, irmãos? Algo interessante é que essa pandemia, pelo menos para mim, só mostrou em que estado espiritual estamos. Essa pandemia, irmãos, sim, essa pandemia só mostrou em qual lado espiritual, de que lado espiritual nós estamos. Como é que estamos espiritualmente. Por quê? Esse tempo, ele evidenciou o que, irmãos? Quem realmente nós somos. Esse tempo que nós ficamos em casa só serviu para mostrar quem realmente nós somos. Por quê? Exemplo. Antigamente a pessoa não tinha motivo para dizer eu não quero ir à igreja. Não estou com vontade de ir à igreja. Então inventava qualquer motivo, né? E ficava até meio constrangido em inventar uma desculpa para não querer ir à igreja. Mas hoje tem desculpa. Qual é a desculpa, irmãos? Coronavírus. Covid-19, nós temos que nos proteger. Então, irmãos, algo interessante também. Nós às vezes dizemos o quê? Que queríamos ter um tempo para passar com Deus, não é verdade? Porque a vida agitada, a vida corrida, a vida angustiada de trabalho, vai para casa, trabalho, e aquele vai e vem, se acorda tarde, não dá tempo para ter uma meditação. E as pessoas dizem assim, eu queria ter um tempo com Deus. Não é verdade? E aí, irmãos? 3 meses de pandemia. Você teve o teu tempo com Deus que tu queria? Isso não é de se refletir, irmãos? E algo interessante também, eu queria ter a oportunidade de ler livros, de escutar pregações. E aí? Tu usou esse tempo da pandemia para fazer isso? Ou tu continuou na tua vida como tu era? Ou aquilo que só não está dando tempo, só não está dando porque não está tendo tempo. Será que é verdade isso? Nós estamos nos iludindo, irmãos. Eu não sei como nós, seres humanos, temos essa capacidade de auto-sabotar. É só desculpas isso. Só desculpas para não estar na presença de Deus. Essa é a verdade. Essa é a nossa realidade. E que muitas vezes nós não queremos assumir isso. Ninguém deixa de ir no hospital quando está doente. Você sabia disso? Ninguém deixa de ir no hospital quando está doente. Ninguém deixa de ir no supermercado quando precisa comprar mantimento para sua casa. Ninguém deixa.
E ninguém deixa de ir ao banco quando está faltando dinheiro. Ninguém deixa. Será que deixamos de ir a Deus porque não tem igreja? Será que nós dependemos da igreja para sermos fiéis e sermos chamados cristãos autênticos? Será que nós precisamos de uma igreja para a gente ir a Deus? E aqui eu não estou falando de casos de você, então quer dizer que você está defendendo que você tem que ter igreja em casa. Sim, o culto, irmãos, o culto é prestado a Deus. Você não vem para o culto, você presta um culto a Deus. Para quem não sabe disso, você presta um culto a Deus. E se você presta um culto a Deus, o teu culto tem que começar onde? No teu lar, na vida, na tua comunhão com Deus. Então, se você, quando está doente, sempre vai ao hospital, ninguém deixa de ir ao hospital quando está doente, ninguém deixa de ir no supermercado quando precisa comprar alguma coisa, e ninguém também não deixa de ir ao banco quando precisa de dinheiro, porque nós deixamos de ir a Deus porque não tem igreja. Isso é uma desculpa, irmãos. A igreja é fundamental da nossa vida, mas para irmos a Deus não precisamos de uma igreja. A igreja somos nós. E algo interessante, sabe o que é? É porque a igreja é fundamental na vida do cristão também. Hebreus 10, 25 diz o quê? E não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Antes fazer a admoestação uns aos outros, porque o tempo se aproxima. Então, irmãos, a igreja ela serve para quê? Para nós nos reunir, para nos fortalecermos. Nós estudamos que a união ela é fundamental para o crescimento do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua finalidade, a sua funcionalidade. Mas o que acontece? As desculpas por causa do corona não têm validade perante Deus. Perante o homem tem, mas perante a Deus não. Nós temos um senso de superficialidade, isso é, nossa vida religiosa é de laodiceanos, de Apocalipse, de que o quê? A nossa vida é superficial. A nossa vida cristã é superficial. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A verdade, sabe qual é? É que a gente queria era férias. Férias sabe de quê? Não é do trabalho, não. Não é, não. Sabe de quem é? De Deus. É de Deus que a gente queria férias. É verdade, irmãos. Isso é verdade. Isso mostrou só o lado qual estamos. E se estamos preparados, se Jesus tivesse voltado nessa pandemia, irmãos, sim ou não, estávamos preparados ou sim ou não. Mas Deus é misericordioso, que nos manda mensagens para nos reanimarmos, para vivermos, para ver a misericórdia. Deus é bondoso demais, irmãos. Deus é longânimo. Eu queria ler Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Algo interessante, irmãos, é que Paulo, ele era zeloso, sim ou não? Sim. Lá em Gálatas 1, versículo 14, Atos 22, 13, vai dizer que ele era extremamente zeloso. Ele se avantajava se fosse comparar a outras pessoas da idade dele.
Paulo, na mente dele, ele estava fazendo o que era correto aos olhos de Deus, na mente dele. Mas só que uma vez que ele chegou ao sumo sacerdote e pediu cartas para poder prender as pessoas, se possível matar, Jesus apareceu para ele. E ele achava que via, mas na verdade ele não estava vendo, ele estava cego espiritualmente. E algo interessante é que precisamos às vezes enxergar a cegueira espiritual que nós nos encontramos. Paulo, ele teve que ter um encontro com Cristo para poder entender que ele não estava no caminho certo. A vida religiosa dele parece que estava ativa, parece que estava certa, mas na verdade não estava. E nós estamos assim, irmãos, dessa maneira às vezes? A nossa vida espiritual, nós achamos que estamos no caminho correto, como lá Provérbios diz, no capítulo ali 16, 25. Parece que nós estamos no caminho correto, mas Paulo também achava que estava no caminho correto. Mas ele não estava. E ele tem um encontro com Cristo. Paulo precisou, sabe o que, irmãos? Ficar cego para poder ver. Ele precisou ficar cego, perder a visão para poder ver. Assim também, irmãos, muitas vezes nós precisamos ter um diagnóstico de cegueira espiritual para a gente entender que a gente precisa ver, para a gente se despertar na nossa vida espiritual. Um diagnóstico de cegueira espiritual. Então, quando a gente para analisar sobre essa pandemia que a gente está vivenciando, só fala de corona, covid, SARS. Na verdade, a gente está vivendo, sabe qual é, irmão? Uma pandemia espiritual. Uma pandemia espiritual, irmão, que está tomando conta de nós. Algo interessante aqui, eu vou ler aqui para vocês, Isaías capítulo 59, que diz o seguinte, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas é as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que é que nos afasta de Deus, irmãos? O que é que impede nós sermos luz no mundo aí de trevas? As nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. O mundo aí afora está passando por uma pandemia. Sim, eu não estou dizendo, não estou descartando que isso não exista. Mas o povo de Deus também está passando por uma pandemia, mas é espiritual. E o nome dessa pandemia? Pecado, iniquidade, transgressão. Deus não está encolhendo a sua mão para não poder abençoar você, irmão. Ele não está surdo para não poder te ouvir. Mas é o nosso pecado. A nossa vida, como a de Paulo, que andava pelo caminho de Damasco ali, para prender aquelas pessoas. Achava que era uma vida religiosa, que estava correto, beleza, é isso aí mesmo. Mas na verdade ele estava cego espiritualmente.